Fala pessoal, tudo bem? Sou Rafael Marcos, sou massoterapeuta e hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente, que vai ser mais específico sobre o curso técnico em massoterapia em si. Bom pessoal, precisei colocar esse trechinho aqui do vídeo. Eu fui editar agora o vídeo a respeito das matérias no Senac e eu percebi que durante a gravação vários trechos do áudio ficaram meio picotados, algum erro que deu no software de gravação. Talvez porque eu estava gravando a webcam e a minha tela ao mesmo tempo, não sei. Enfim, mas tentem passar por cima dessas pequenas falhas técnicas aí, porque infelizmente eu não tenho como gravar tudo novamente. Mas dá pra compreender a maior parte do conteúdo sem o menor problema. Beleza? Valeu! Na verdade vão ser 3 vídeos, vão ser vídeos longos, que eu vou entrar em detalhe de cada matéria que é estudada ao longo do curso técnico. Mais especificamente no curso técnico do Senac, né, que foi onde eu cursei, mas serve para a maioria das instituições. Se você vai fazer em uma outra instituição de ensino, acredito que uns 80% ou até mais da grade curricular vai ser bem parecida. Porque o que acontece? Os cursos técnicos, eles são orientados, né, eles são guiados pelo MEC. Então, a carga horária mínima exigida no curso técnico é a mesma para qualquer instituição. Os itens, né, da unidade curricular que tem que ter também vão ser basicamente os mesmos. Pode mudar uma coisinha ou outra, o nome das matérias pode alterar um pouco, a ordem que elas são apresentadas durante o curso, mas o conteúdo tem que ser o mesmo, tá? Ou bem parecido. Da mesma forma que acontece em universidades. Você pode cursar educação física na PUC ou educação física na Unicamp. A abordagem é diferente, mas o conteúdo, né, que tem que ser estudado, que tem que ser exibido nos dois cursos, vai ser praticamente o mesmo. Tá? Isso vale para os cursos técnicos também. Então, para o vídeo não ficar com 1 hora de duração, eu vou dividir em 3 partes, porque durante o curso a gente tem 15 matérias no Senac, né? 15 UCs que a gente chama, unidades curriculares. Unidade curricular no caso. E então eu vou abordar 5 unidades em cada vídeo, tá? Então, sem mais delongas, eu vou gravar a tela do meu computador, vou deixar a webcam aqui no cantinho. Enquanto isso, eu vou mostrando o que foi estudado em cada UC ao longo do curso, né? Uma coisa importante, tem um vídeo já aqui no canal falando sobre o que é estudado no curso técnico, mas de uma maneira mais geral, explicando o que você pode esperar de fazer um curso técnico em massoterapia. E agora a gente vai mais em detalhe o que cada matéria realmente estuda, como o conteúdo é apresentado e esse tipo de coisa, certo? Mas só um segundinho antes da gente ir pro vídeo, né, pro conteúdo em si, deixa um like, se inscreve aí no canal, se puder compartilhar o vídeo, para esse conteúdo chegar para mais pessoas que tenham interesse nessa área, certo? Então vamos lá, deixa eu fazer uma pequena transição aqui no computador, vamos ver se, beleza, vocês estão vendo minha tela, agora eu venho aqui e vamos lá. Então o que acontece? Eu comecei o curso em 2021, abril de 2021. Então, estava bem no meio da pandemia ainda. Então, a gente teve boa parte do curso, de abril até novembro, se eu não me engano, foi tudo à distância, né? Foi tudo online. Então, tem bastante conteúdo aqui salvo no computador, desses meses iniciais. Eu já posso adiantar o seguinte, se você vai fazer um curso online de massoterapia, por exemplo, muita coisa dá sim para estudar sem perder qualidade no online, tá? Porque muita coisa vai ser teórica, e teoria você estuda em qualquer lugar, não tem muito o que fazer. Na verdade é até melhor, porque você está no conforto da sua casa, não tem que pegar ônibus, ou né, não tem que dirigir, não tem que ter custos para estudar coisas que você poderia estudar na frente do computador. E dependendo do professor que você tem, né, que alguns professores têm mais jeitos do que tem um jeito melhor de lidar com essa questão da distância do que outros. Então, aí vai um pouquinho também de cada professor, né, de cada aluno e tal. Mas enfim, vamos lá. Então, como eu disse,
no Senac, no curso técnico em massoterapia, são 15 unidades curriculares, né? 15 UCs. Eu tenho um PDF aberto aqui. Então esse é o material oficial do Senac, que aborda o curso técnico em massoterapia, né, no estado de São Paulo, pelo menos. Não sei como é em outros estados, mas acredito que deva ser o mesmo programa, ou muito parecido. Então aqui a gente tem a carga horária. Esse material está disponível no site do próprio Senac, tá? Esse PDF. Então aqui a gente falando das unidades curriculares, tá? De 1 e a gente tem o C15 aqui, porque ela é um complemento, ela meio que pega um pouquinho de cada UC anterior para fazer um projeto no final. Mas enfim, temos a carga horária, então vocês podem ver que tem matérias que tem uma carga horária bem alta, né, de 108 horas, que era a maior carga horária praticamente. A 14, que é a parte prática, né, de atendimento ao público, então é um pouquinho mais longa. E a gente tem matérias, por exemplo, com carga horária de 48 horas, 36 horas. Então varia bastante isso. Mas enfim. As UCs que eu vou abordar hoje, então, vão ser as 5 primeiras, tá? Embora não... Durante o curso, a ordem das UCs pode variar. Então você pode começar tendo aula da UC1, da 10 e da 15. No meu caso, eu comecei com a 1, a 3 e a 15. Tá? A 15 sempre vai estar lá porque é o projeto integrador, que ela vai pegar todas as outras matérias, então logo no começo do curso já é apresentado. Mas, enfim, isso é indiferente, né? É claro, algumas matérias têm que ser antes de outras para dar continuidade. E, enfim, mas se eu seguir a ordem que eu tive nas aulas, eu vou seguir, para ficar mais fácil, a ordem numérica realmente. Tá? Então, o C1. Aqui fala, ó, organizar o ambiente de realização da massagem. O que foi isso? Então, cadê aqui? No C1, a gente estudou muito a parte de organização, que nem vocês podem ver aqui, do ambiente da massagem. A estrutura que tem aqui, nada foi totalmente por acaso, não foi, tive uma ideia, vou fazer assim. Né? Foi com base no que a gente vai vendo ao longo do curso. Então, aqui eu tenho algumas aulas, deixa eu abrir esse aplicativo aqui, esse site que eu estou usando, chama Notion, tá? Vocês podem ver aqui, .so. Ele tem aplicativo para o celular também, mas dá para usar no computador. E ele é muito bom, assim, para organizar suas coisas, criar notas de aula, agenda, enfim. Também fica a dica aí. Então, por exemplo, aqui, ó, higienização técnica. Então aqui eu fui numerando, né, aula 2, 3, 4 e tal. E aí eu tirava print, como estava online, tirava print das apresentações, das aulas e tal, para fazer minhas anotações. Já deixo uma dica aqui, ó, documentário Netflix Indústria da Cura. Fala um pouquinho sobre terapias integrativas, óleos essenciais e tal, vale a pena dar uma olhada. É bem bacana. Então, por exemplo, nessa aula a gente falou das técnicas, dos tipos de massagem, né, da linha oriental, ocidental, que cada um utilizava. E aí o professor vai desenrolando o assunto. Né? Deixa eu já ir para a próxima aula aqui para mostrar para vocês. A questão que eu queria era essa, ó, o ambiente. Então aqui tem algumas dicas, tem fotos, né, para ilustrar e tudo mais. Tá falando da questão da vigilância sanitária aqui nesses slides, né, da Anvisa. E aí tem tudo que você tem que seguir em questão de limpeza, de higiene, o que pode, o que não pode fazer, o que pode ter e tal. Enfim, então como eu disse, aqui nada é por acaso. Então as cores dos lençóis e tal tem a ver com ter uma limpeza, uma higienização mais fácil, né? Uma cor escura esconde muita sujeira. Então uma cor um pouquinho mais clara, não precisa ser branco, mas uma cor mais clara facilita. Tem a questão psicológica do ambiente também, as cores que você utiliza, tudo isso interfere, né, na percepção que você e o cliente têm do espaço. Aqui, por exemplo, não aparece na câmera, mas eu tenho um tapete embaixo da maca. Um tapete que não é muito felpudo, sabe? Ele é bem fácil de limpar, dá para passar pano com desinfetante em cima, assim. Então,
Ele dá um conforto maior na sala, né? Dá um aspecto estético melhor, mas ele também facilita a higienização. Então, por exemplo, ter um tapete que é muito felpudo, que acumula muita sujeira, muitos ácaros, não é legal. Ou uma sala com carpete também não é o ideal. Ter paredes que são fáceis de limpar. Aqui tem cortina, mas é uma cortina também que tipo, é fininha, é fácil de tirar, lavar, de higienizar, espirrar um álcool. Enfim, não vai danificar nem nada do tipo. Então, todo esse tipo de coisa é importante pensar na questão de higiene, de organização, né? Então, é um dos itens que a gente aborda na unidade curricular 1, no C1. Segurança do trabalho, ergonomia. Então, a postura que você vai ter na maca, a altura da maca, para você não ficar tipo, totalmente curvado, todo torto lá fazendo a massagem. Porque você vai fazer 1, 2, 10, enfim, você vai trabalhar alguns meses, talvez 1 ano, 2, e depois você não vai aguentar, porque você vai ter se ferrado todo o corpo, né? E, calma aí que caiu um negocinho aqui. Então vai ter caído tudo. Caído não. Você vai ter machucado todo o corpo, né? Causado problemas na sua estrutura. E aí você não vai conseguir atender mais os clientes, você não vai conseguir trabalhar. Então, para você ter uma carreira mais longeva, né, mais longa, você precisa tomar certos cuidados. E até mesmo na qualidade do seu atendimento, faz diferença isso, a postura que você tem. Tanto a postura com relação ao cliente, mas a postura na maca, no atendimento realmente. Então aqui a gente fala de segurança de trabalho, fala, por exemplo, de uma questão aqui, ó, ergonomia, né? Fala de questão, por exemplo, das unhas, né, de estarem bem cortadas, evitar esmalte escuro principalmente, porque o esmalte pode esconder fungos, né, coisas que você tenha na unha que podem aparecer. Fala dessas questões com relação ao cliente também. Então, para você entender o que é um fungo, uma bactéria, um vírus, como eles agem um pouquinho, para você identificar isso nos clientes. De repente, um cliente chega com aquele famoso pé de atleta, né? Tem fungos no pé. Então, se você identificar aquilo, você já nem coloca a mão, fala, não posso fazer massagem aqui, porque eu posso me contaminar, né? Ou então posso colocar a mão no seu pé e levar os fungos, levar o que quer que seja para outras áreas do seu corpo. Tem até uma questão nisso de deixar os pés por último, porque aí você evita, porque o pé é um lugar muito comum de ter fungos, né, bactérias de calçado e tudo mais. Então você deixa o pé por último para não ter o risco de você colocar a mão no pé no começo da massagem e depois ir levando o restante do corpo do cliente, né? Enfim, isso são alguns tópicos que são abordados nessa UC1, tá? A questão da limpeza, para higienizar as coisas com álcool 70, enfim, água sanitária, o que você pode utilizar, o que não pode, o que não é legal, né? Sabão, que tipo de sabonete utilizar, enfim, tudo nesse sentido da biossegurança que a gente chama, né? Tanto a segurança ergonômica, né? Segurança do trabalho, mas também de higienização do ambiente e tudo mais. Então, aí vai ao C1 nesse sentido, certo? Essa foi a primeira UC que, de fato, eu tive quando começou o curso. Deixa eu mudar aqui agora de tela. Cadê? Agora vamos para a próxima, o C2. Realizar atividades administrativas relativas aos serviços de massoterapia. Que porcaria é essa? Basicamente, deixa eu abrir aqui um outro arquivo. Primeiro, é a parte administrativa do seu negócio. Então, para você criar um currículo, né, essa aula a gente teve em laboratório de informática. Então, a gente tinha o computador disponível para fazer pesquisa, para criar currículo, né? Aqui tem um exemplo, foi criado para aula, né? Depois cada um foi dando a cara que queria. Mas então, por exemplo, criar currículo, a questão do investimento, de você parar e pensar quanto que eu estou investindo no curso, né, financeiramente. Então, quanto que me custa o curso, a mensalidade, quanto que custa eu ir para o curso, todo o transporte,
se eu como ou não durante as aulas, se eu levo de casa, tudo isso tem um custo. Então você precisa saber o quanto você está investindo ali para você depois pensar no retorno, né? Aqui a gente tem alguns cálculos, o professor vai passando e tal, umas ideias. E, por exemplo, nesse modelo aqui que eu tenho no computador, fui somando algumas coisas, né, que foi investido, paraná, paraná, e aí chegou num valor de R$ 5.300 durante o curso, né? Então, fora a mensalidade, fora o transporte, tem material que você investe, tem uniforme, né, que você compra umas roupas e tal, alimentação. E aí, para eu recuperar esse total investido no curso só, por exemplo, eu teria que fazer 67 massagens, cobrando R$ 80. Isso só para eu amortizar o que eu investi no curso, né? Outras pessoas investiram muito mais porque moravam mais longe e tal, outras moravam... Enfim, isso vai de cada um, mas é só para fazer você pensar a respeito dessa parte, né? E aí também, se tiver um barulhinho aqui que tem, né, carros passando, né, e tal. E aí, um negócio legal que a gente teve nessa parte foi considerar 3 cenários. Quanto você investiria para você ter um espaço de massagem na sua casa, né? Então, você tem um quarto, que é o meu caso aqui, eu trabalho em casa. Quanto você poderia gastar, né? Quanto isso te custaria de investimento inicial para você comprar uma maca, lençóis, cremes. E aí tinha aqui a quantidade, depois a gente pesquisava valor e tal. Aqui nem está atualizado ainda, porque depois a gente colocou valor em tudo. Mas enfim, esse era um cenário. Você pensa, entra em sites, pesquisa, quanto que custa uma ventosa, um jogo de ventosa, por exemplo. Quanto que custa um jogo de auriculoterapia. Vou precisar de carro. Enfim, tudo que você possivelmente possa utilizar no seu trabalho, você coloca ali para ver quanto que isso vai te custar, quanto você, até para fazer a precificação, quanto você vai cobrar por massagem, para você ter uma ideia de quanto tempo você quer recuperar o investimento, esse tipo de coisa. Um outro cenário era investir nos equipamentos de massagem em uma sala. Em uma sala seria tipo uma sala comercial, vamos supor que eu vou alugar um ponto ou fazer parceria com alguém e atender no espaço de alguém, tudo que eu vou precisar comprar, vocês entenderam o espírito da coisa, né? Acredito eu. E como eu disse aqui, não estava atualizado, preciso achar o pendrive que eu salvei esses arquivos atualizados. E um outro cenário seria, por exemplo, se eu fosse trabalhar em domicílio. Pegar minha maca, colocar no carro, ou transporte público, enfim, e atender as pessoas nas casas delas, né? Quanto isso me custaria de transporte? Eu não teria investimento inicial, por exemplo, da sala, de decoração, esse tipo de coisa, mas eu teria que ter um carro para facilitar, ou então vou de Uber, quanto isso vai me custar, quanto eu vou ter que cobrar por massagem, quantas massagens eu vou conseguir fazer no dia, porque aí rola um deslocamento, né? Eu vou ter que sair da minha casa, às vezes levar meia hora, 40 minutos até a casa do cliente, atender, desmontar a maca, guardar as coisas, para ir para o próximo cliente, quanto tempo eu levo de uma casa na outra, enfim. Faz você pensar a respeito disso tudo. E também, eu deixei aberto aqui, cadê? Um outro negócio que a gente fez durante essa matéria foi criar um modelo de cartão, né? Então, o verso aqui com as técnicas, aplicações. Isso aqui foi o que eu criei em aula, né? Lá para pensar uma ideia. E aí, no final das contas, eu acabei com este modelo. É bem parecido com o que foi criado em sala. Claro, mudei a cor, coloquei meu logo, enfim. Mas o modelo, vocês podem ver que é bem parecido. Então, toda essa parte administrativa do seu negócio leva em consideração, você pensa a respeito disso. O que mais? Também a questão legal, jurídica do negócio. Então, como que você vai fazer? Você vai trabalhar como um MEI? MEI, por exemplo, não tem massoterapia dentro do MEI, tem estética.
Então você tem que trabalhar. Como massoterapia trabalha com a parte estética, dá para encaixar. Mas se você quiser realmente ter um CNPJ como massoterapia, massoterapeuta, você tem que fazer um micro, como é? É uma ME, microempreendimento, né? Microempreendedor, diferente do empreendedor individual. Então, você precisa de um contador, é uma coisa mais burocrática, o MEI é bem simples. Teve gente que abriu, assim, da minha turma, né? Que criou o MEI, abriu o MEI ali durante a aula, porque é bem simples realmente. Coisa de 15 minutos você consegue ter o CNPJ. Então tem esse tipo de coisa. Então você vê a logística, a parte jurídica também, de como se legalizar, digamos assim, né? Então beleza, o C2. O C3 foi também uma UC que eu tive no começo do curso. O C2 foi bem pro final, né? Porque é quando você já está pensando realmente em ir para o mercado de trabalho. E o C3 é a base de tudo. Então, foi logo na primeira semana, que era o quê? Avaliar as condições de saúde e os hábitos de vida do cliente de massoterapia. 108 horas. Foram 27 aulas, se eu não me engano. Basicamente foi anatomia, tá? O C3 é anatomia. Então aqui tem bastante aula. Foi bom porque essa é uma das matérias que é muito teórica. Você pode pegar livro, vídeos, enfim, o fato de você estar online não acho que prejudica muito. O professor, o estilo dele pode prejudicar em alguns casos, sim. Mas enfim. Então o C3 anatomia, a gente estudou tudo de anatomia. É claro, a gente no curso técnico você não vai ver os corpos, né, no laboratório, como você veria tipo, no curso de medicina, de fisioterapia, assim. A gente estuda anatomia realmente a parte teórica, né? Mas já dá para ter uma boa ideia, um bom entendimento do corpo humano. Então, deixa eu abrir aqui, por exemplo, essa aula. Sistema esquelético, que é onde começam realmente as coisas. Então, a gente tinha falando lá dos ossos, das estruturas, né? Como era composto, todos os 206 ossos do corpo. A gente aprendeu os nomes de cada um deles, né? Ao longo das aulas. Teve inclusive, deixa eu mostrar aqui, deixei. Uma coisa legal que o professor fazia era forçar a gente a desenhar. Então, isso ajuda muito a você memorizar os nomes, né, das regiões, dos acidentes ósseos que a gente tem, do osso em si, da estrutura, onde fica e tudo mais. Então tem alguns desenhinhos aqui que a gente foi fazendo. Por exemplo, a gente via um assunto e em seguida, para a próxima aula, o professor já pedia o desenho com os nomes para você fazer as anotações, colorir e tal. Deixa eu achar um que está mais bonitinho aqui. Por exemplo, os ossos do crânio, tá? Então, eu não sei desenhar nada. Eu pegava alguns modelos na internet, colocava a folha em cima da tela do computador, fazia o contorno e depois pintava. Enfim, mas foi bom para ajudar a lembrar realmente o nome dos ossos. A mesma coisa com alguns músculos e tudo mais. Aqui a gente tem um pouquinho dos músculos do pescoço e tal. Enfim, mas basicamente o que a gente via em anatomia as estruturas ósseas, né? Que mais? As divisões do corpo, então como que é dividido em cabeça, pescoço, tronco, os membros superiores e inferiores, as faces do corpo, né? A gente tem, quando você vai estudar anatomia, você vai ver muita coisa. Na face posterior, na face anterior, na face lateral, na face medial. Determinado músculo está na face medial da coxa. Então, todas as terminologias a gente aprende, tá? Aqui tem até fotos de alguns desenhos que... Isso aqui eu que fiz mesmo, da minha mão. Enfim. Além dessa parte óssea, então a gente viu também... Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Sistema articular. Então, via, né,
quais são os tipos de articulação, como que funciona, na questão da parte da coluna aqui, das vértebras, outras articulações que a gente tem aqui na mandíbula, né? Viu o sistema, o sistema muscular, claro, que é a parte realmente muito mais importante do curso, que é a parte óssea e a parte muscular, que é onde de fato a massoterapia, né, a massagem vai atuar, principalmente. Então também aprendemos os músculos, diferente dos ossos, a gente não aprendeu todos. A gente aprende os principais para a massoterapia, né? Inclusive, nesse sentido eu senti falta um pouquinho de mais profundidade. Eu esperava um pouquinho mais das aulas do Senac. Não sei se foi o professor, enfim, não sei dizer o que aconteceu, mas por interesse, eu já gosto de esporte, enfim, ficava pesquisando a respeito da parte muscular e a gente deixou de ver muitos músculos que são importantes, que a massoterapia vai agir diretamente, mas por alguma razão a gente não viu. Então fica uma reclamação com relação ao Senac nesse sentido, ou o professor, enfim, não sei realmente qual dos dois culpar, ou se foi os dois, enfim. Então, parte muscular, sistema respiratório, entra sistema digestivo, sistema circulatório, para entender um pouquinho de tudo, porque as coisas são interligadas, né? Em anatomia, no corpo, tudo está meio conectado, então você precisa entender realmente como as coisas funcionam. Deixa eu pegar um sistema circulatório aqui. Sistema circulatório, eu curti bastante de estudar, de entender como funcionam as coisas, as artérias, né, a parte dos capilares, depois as veias e tudo mais. Então foi bem bacana. Então a gente vai ver tudo isso e mais um pouco na parte de anatomia. Tá? O que mais? Uma coisa que eu achava bacana, muita gente não gostava, mas o professor fazia. Se eu tenho muitas reclamações a respeito dele, também tem alguns elogios. Ele pedia muito exercício para casa, muita tarefa, que nem eu falei dos desenhos. Então, você tinha aula num dia, para a próxima aula ele já cobrava que você estudasse e cobrava isso também. Chamava aluno por aluno, me fala tal coisa, me mostra o desenho que você fez, a pesquisa, o que você achou. Monta uma apresentação sobre o sistema esquelético, enfim. Deixa eu abrir uma aqui. Deixa eu ver se eu tenho... Cadê? Eu acho que eu tô sem a licença do Office. Cadê? Comprar? Não quero comprar nada no momento. Enfim. Essa então foi uma das apresentações que eu tive que fazer. Montei os slides, né, com relação às faces do corpo, as divisões. Isso era bom porque ele cobrava tanto pra gente aprender como pra gente já ter um material depois, né? Ao invés dele dar um PDF, uma apostila pronta, a gente tinha que ir pesquisando e ia montando o nosso próprio material. Então isso foi bem legal. Ajudava bastante realmente a memorizar e entender melhor as coisas. Enfim, anatomia, o C3 foi. O C4 realizar a avaliação energética do cliente. Eu dei essa risadinha porque eu detesto essa OC. Primeiro, eu sou muito cética nessa questão energética. Não acredito. E, bom, quem acredita legal, mas pra mim não é uma viagem. Mas enfim, o C4, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa salva aqui. Tem. Então tem alguns PDFs aqui, deixa eu ver. Então era muito baseado em MTC. MTC é a medicina tradicional chinesa. Então tinha existe dentro da cultura chinesa, né, oriental assim, muito essa questão energética. Então, o que acontece? Estudava muito, deixa eu achar aqui, ó, Yin e Yang, né, que são, vai ter o desenho aqui, vocês sabem do que eu tô falando. Então, dessa questão de energia, de bem e mal, de energia positiva, negativa, tinha questão de elementos, deixa eu achar aqui também,
elementos que tem dentro da tabela da medicina chinesa, né, da MTC. Então, por exemplo, um desequilíbrio, a pessoa está com dor de cabeça. Dentro da medicina chinesa, você tem que avaliar 700 bilhões de coisas e, às vezes, a dor de cabeça dela, segundo a medicina chinesa, é um desequilíbrio, sei lá, no estômago. Beleza, até aí ok. E aí como que você trata isso? Tem um ponto lá na sola do pé que vai aliviar essa dor, porque a energia está bloqueada e o fluxo não vai, ou vai, enfim. E aí tem esses elementos que um combate isso, outro combate não sei o que. Então, realmente essa parte energética para mim não rola. Não gostava, aprendi o que tinha que aprender, compreendi, entendo o que era explicado ali, mas não gosto nem um pouco, acho que é muita viagem, e aí vai de cada um, né? Por exemplo, a acupuntura é muito baseada nisso, auriculoterapia, reflexologia, palmar ou plantar, né, nos pés, nas mãos, totalmente baseado nisso. Só que a MTC deixa um pouquinho de lado a questão fisiológica, né, anatômica realmente. E aí, no meu ponto de ver, não faz o menor sentido, mas enfim, é algo que tem dentro do curso técnico. Então é isso com relação ao C4. Não vou aprofundar muito porque essa parte é energética. Não tem muito o que falar. E aí vai muito se cada um gosta ou não gosta. Tinha gente na sala que gostava pra caramba, queria aprender e achava que fazia total sentido pra ela aquilo, essa questão energética, né? E para outros, como é o meu caso, era totalmente irrelevante, eu só queria cumprir a carga horária mínima. Tanto é que eu acho que fiz o mínimo, né? Eu precisava ter 75% de presença, eu acho que eu só fiz isso, 75%, talvez 76%, 77%, a conta não era exata. Mas enfim, faltei bastante porque não acrescentava nada para mim. E o C5, para finalizar esse vídeo, realizar procedimentos massoterapêuticos ocidentais de relaxamento muscular. Então, dentro do curso, as matérias são ou de origem ocidental, que é o caso da OC5, ou oriental, que é o C4 e outras ali, que vai para a parte de shiatsu, a parte energética e tal. Da OC5, a parte ocidental, no caso, eu tô me perdendo por tanta janela. A gente teve bastante coisa online ainda, mas aí depois a gente conseguiu ir para a prática. Então, por exemplo, na UC5 a gente começa a parte prática de massagem realmente. Tá? Essas outras matérias que eu falei até agora eram todas teóricas, né, de anatomia. Poderia ser prático também, mas como a gente estava online, mas é tudo conteúdo teórico. No máximo a gente teria, se fosse presencial, a gente teria como palpar realmente em algum colega para entender melhor e tal. Mudaria um pouquinho a dinâmica da aula, mas não faria muita diferença. Já o C5, então, era a parte realmente prática, né, da massagem. Então, a gente tinha a história da massagem, o que quais são os benefícios da massagem, como que ela pode ajudar de fato, né? O que a massagem causa no corpo, que é bom, que ajuda a sarar algumas coisas, né? A tratar, no caso, dores e tudo mais. Os tipos de massagem. Aí a gente tem aqui, os materiais para massagem que a gente vai precisar. Então, cubetas, espátulas, né, que são materiais para colocar creme. Precisa de toalha, de óleo, de maca, enfim. Dentro ainda da UC5, daí a gente começa a ver um pouquinho da parte tegumentar, que é a pele, né, em si, porque onde a gente vai ter o contato realmente. Então, vinha um pouquinho a respeito disso, do ambiente da massagem, né? A parte da massagem, o efeito psicológico da massagem é muito grande também, né? Então, você criar um ambiente onde a pessoa chegue e se sente à vontade,
chega e logo de cara se sente bem, já começa a relaxar, é muito importante. Lógico, nem toda massagem vai ser para relaxar, né? Tem algumas que é realmente para alívio de dor, ou então é uma massagem modeladora, enfim, que tem uma outra dinâmica. Mas aí tem algumas ideias do ambiente, de como fazer, quais movimentos fazer, se é amassamento, se é fricção, se é acupressão, né? Se é pressão. E também tem uma questão bem importante, que é o drapejamento, que é o quê? Você cobrir as partes, como tem nas imagens aqui, cobrir as partes que você não está trabalhando naquele momento. Então você não precisa deixar a pessoa exposta de biquíni, de sunga, né? Cueca, sutiã, enfim, o tempo todo. Você utiliza uma toalha, um lençol, para dar uma privacidade melhor. E também para ficar mais quentinho, porque o frio, fazer a massagem num clima muito frio é mais complicado. Os músculos já ficam mais tensos, né? Então não é legal. E aí a gente viu ainda online, por exemplo, os movimentos. Então, o que é um movimento de compressão, o que é um movimento de deslizamento, de fricção e tudo mais. Isso a gente começou tendo online, depois foi para a prática, mas dá para aprender também online. E aí a gente tinha uma prática interessante até, mais uma vez, uma criatividade do professor, que era, se a gente não tinha um modelo, né, não tinha um familiar ou uma coisa para praticar, a gente fazia em travesseiro, né? Ficava com travesseiro durante a aula e mostrava o movimento. Ele falava, ó, assim assado, a gente abria o webcam e mostrava no travesseiro para ele como estava fazendo, ele via se estava fazendo o movimento correto e tal. Era um paliativo, né, para ajudar a passar por essas etapas estando online ainda. E aí depois, durante o curso, enfim, seja o curso livre, o curso técnico, todo um protocolo. Esse protocolo aqui é uma sequência de onde você começa, quantos movimentos você faz, para dar um norte, né? Porque no começo você não sabe o que se faz exatamente. Você sabe os movimentos, legal, mas por onde eu começo, quantas vezes eu faço, por que eu faço um, depois eu faço outro. Então, são dados protocolos. Deixa eu abrir um aqui. Por exemplo, o protocolo de massagem relaxante, que foi passado pelo professor. Eita, peguei o arquivo errado. É só um norte, realmente. Então, agora sim. Então, você pode mudar isso, você pode mudar a ordem. Depois você vai pegando confiança, você vai entendendo o que você pode ou não pode fazer, por que você faz numa determinada sequência, e aí você vai fazendo do seu jeito. Hoje eu não tenho protocolo para nenhuma massagem que eu faço exatamente. Pelo menos não anotado, não tem uma coisa ali para seguir à risca. Porque cada cliente você coloca a mão, você está fazendo uma massagem relaxante. Beleza, você não quer causar dor nem nada no cliente. Mas aí você percebe um ponto de tensão. Eu não vou passar e deixar aquilo ali. Eu vou e começo a trabalhar um pouquinho mais ali e tal, né? Então não tenho um protocolo para seguir a risca. Mas sim, eu tenho uma lógica de onde eu começo, o que eu vou fazer e tudo mais. Mas enfim. Então o protocolo é isso, é uma receitinha de bolo para você seguir. Então, vou começar em decúbito ventral. Então, a pessoa com a barriga, com o ventre para baixo. Para eu poder fazer o quê? Massagem nas costas, no pescoço. Faço deslizamento. Por exemplo, aqui, ó, item 2. Deslizamento superficial L5 até S1. Então, vamos fazer deslizamento lá da lombar até a cervical. Tá? Então, L1 da lombar 5, né, da vértebra 5, até S1, cervical 1. Então, vamos fazer massagem, esse deslizamento nas costas todo do cliente. E aí tem a receitinha de bolo e todas as massagens têm isso. E ajuda bastante, principalmente no começo. Bom, enfim. Deixa eu voltar aqui a câmera toda. Então, para esse primeiro vídeo, sei que o vídeo está longo, já está com 39 minutos. Eu já imaginava que seriam vídeos mais longos, né? Porque para falar realmente de cada UC.
Mas se você está procurando um curso técnico, seja no Senac ou outra instituição, são esses conteúdos que você vai ver. Talvez a abordagem seja um pouquinho diferente, mas não vai mudar muita coisa, né? Não vai ser totalmente diferente, não. Até como eu disse inicialmente, é pautado pelo MEC, então tem certas regrinhas, certas coisas que tem que seguir. E, bom, então é isso. Espero que tenha ajudado nesse sentido. Se você está procurando um curso de massoterapia, se prepare para esses conteúdos, já que se você ainda não atua na área, não conhece nada, eu até recomendo ter um canal chamado Anatomia Fácil, que eu vou fazer um outro vídeo ainda falando tanto de um livro que eu comprei do professor lá, que é o Rogério Gozzi, ele é fisioterapeuta e tal, e tem esse canal, e ele explica de uma maneira bem simples de você entender, mesmo com os termos técnicos ele faz umas analogias legais e tal. Então chama Anatomia Fácil, já vai se familiarizando com alguns termos, com as estruturas e tal, vale a pena dar uma pesquisada. E aí para os próximos vídeos então eu dou continuidade nas UCs, certo? E é isso. De novo, deixa um comentário, deixa um like, se inscreve no canal aí para acompanhar mais conteúdos nesse sentido e também para dar uma força para mim mesmo, porque ajuda bastante. Toma um tempo fazer esses vídeos e tudo mais, e acho que deixar um like não custa nada, é de grátis e é fácil. Então é isso, valeu, obrigado, tchau, tchau, for now.